Boa tarde, galera. Continuamos a gravação da nossa playlist do terceiro ano, onde já gravamos 28 vídeos e vamos agora para o vídeo de número 29, onde falaremos de equações da reta, 4 formatos de equações de reta. Na verdade, essa é a essência da geometria analítica, ou seja, pegar as formas geométricas e representá-las através de equações. Vamos hoje fazer a primeira, né? Que seriam as retas, ok? Mas temos muitas outras curvas em sequência. Iniciando o nosso compartilhamento com vocês. Pronto. Aqui estamos na nossa playlist do terceiro ano. Já gravamos até agora, até o vídeo número 28, conforme mostra aqui, onde falamos, né, do triângulo, de duas propriedades do triângulo. E a aula de hoje vamos falar de 4 equações da reta. Quais? A reduzida, a geral, a segmentar e a paramétrica, tá? O vídeo de número, tem um errozinho aqui, 29, tá certo? Então vamos lá. Então esse é o roteiro previsto da aula de hoje, né? Vamos falar das equações da reta e vamos falar da forma reduzida, da forma geral, paramétrica, segmentar, e vamos fazer vamos fazer 3 exercícios, certo? Vamos apagar aqui e fazer 3 exercícios, tá? Beleza. Outro comentário que eu gostaria de fazer antes de iniciar a aula é dizer que agora vem uma série de curvas que nós discutiremos as equações dessas curvas, né? Então, a aula de hoje é reta, né? Em seguida vem uma de circunferência e depois falaremos das cônicas, que são essas 3 curvas aqui, né? A elipse, a parábola e a hipérbole. Cada uma delas com uma equação e nós vamos então discutir as equações e o significado dos parâmetros de cada equação. Bem, então, a forma reduzida é a mais conhecida da gente, até porque nós estudamos função de primeiro grau, né? No primeiro ano do ensino médio, e aprendemos a equação y igual a x mais b, né? Onde a se chamava coeficiente angular e o b se chamava coeficiente linear. A novidade é que nós trocaremos de letras, tá? O coeficiente angular A vai passar a ser chamado de m e o coeficiente linear B vai passar a ser chamado de N. Por que dessa troca? É porque você vai ver que as letras A e B a gente vai usar para um outro tipo de equação de reta que a gente vai estudar, que é a equação geral, tá? Então, só esse fato aí. Então, galera, tudo que a gente aprendeu a respeito de função do primeiro grau, a gente pode utilizar agora. Nós temos até um vídeo gravado, né? Que é o vídeo 21 da playlist do primeiro ano. Então, por exemplo, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Ela forma um ângulo agudo aqui, ó, com a parte positiva do eixo X. Já se o M for negativo, se o coeficiente angular for negativo, ela é decrescente e forma um ângulo aqui, ó, obtuso com a parte positiva do eixo X, tá? E se não for nem positivo nem negativo, for zero, nós temos uma reta constante, claramente, que não aumenta nem diminui. Esse é o significado do coeficiente angular. Ele é muito conhecido também, pessoal, com o nome de inclinação, tá? Calcula a inclinação. Ele está querendo saber quem é o coeficiente angular, quem é o M da reta. Que a gente pode também medir a inclinação através de ângulo, né? Então, claro que a inclinação tem tudo a ver com o ângulo formado, né? Esse ângulo que eu indiquei aqui, ó. Então, nos problemas, se pedirem qual é a inclinação da reta, ele quer saber qual é o coeficiente angular da reta. E o linear significa o ponto onde cruza o eixo Y. Então, veja que nesse ponto aqui, nesse gráfico aqui, ele cruza no 4. O coeficiente linear é 4. Já essa outra reta aqui cruza no menos 5. Ó. Já o coeficiente linear é menos 5. Então, vem essa informação. Para maiores detalhamentos disso aí, e como dados 2 pontos, por exemplo, como achar os coeficientes linear e angular, então eu sugiro você ir aqui na aula 21, na nossa playlist do primeiro ano, tá? Não confundir com essa nossa agora atual, que é a playlist do terceiro ano. Então, é um vídeo de 1 hora e 8 minutos, onde eu comento muito sobre o significado dos coeficientes A e B. Tá? Então, vou me permitir falar
da equação reduzida de uma forma reduzida, até porque já existe um vídeo sobre ela. Então, vamos lá. Existe um outro formato, pessoal, que é o chamado equação geral da reta. Nessa forma geral, todos os termos são colocados do mesmo lado da equação, como se fosse uma equação de segundo grau também, ó. E tudo fica igualado a zero. Então, fica bem parecido com a equação de segundo grau. Tanto x quanto y vão aqui para o mesmo lado da equação. Então, vamos lá pegar um exemplo. Ó. Eu tenho aqui uma equação dada no formato reduzido, onde o coeficiente angular m é 2 e o coeficiente linear n é 3. Eu quero passar essa equação para esse formato da equação geral. Como eu faço? Conforme foi dito, passa todo mundo para o mesmo lado da equação. Passo 2x aqui para o lado esquerdo, o y permanece e passo a menos 3. Ou seja, o coeficiente a, agora olhando para esse formato, o coeficiente a vale menos 2, o coeficiente b vale 1, o coeficiente c vale menos 3. Pronto, então ela está aqui no formato geral. Como seria o gráfico dessa função? Então vamos agora visualizar e aí discutir a questão dos significados desse A, desse B e desse C. Então vamos aqui atribuir valores para marcar, fazer o gráfico dessa função. 0, se eu boto 0 aqui, 2 vezes 0, 0 vai mandar para o 3, para ordenado 0 e 3. Se eu boto 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Pronto, 2, 0, deixa eu mudar aqui de cor, 2, 0, primeiro ponto. 2, 0 não, errei, foi mal, 0, 3. Está aqui agora, 0, 3. E vamos marcar as divisões, 4, 5 e 2 mandando para o 5. 2 não, 1 mandando para o 5, foi mal. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Com esses 2 pontos, a gente sabe que temos uma reta, e agora a reta é essa daqui, que passa... Tá muito bom, não. Finja que está passando aqui por esses 2 pontos. Beleza. Então, agora, vamos tentar entender o significado. Se eu fizer agora, atenção, hein? Se eu fizer uma perpendicular, atenção, se eu fizer uma perpendicular, como vocês sabem, é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Se você fizer uma perpendicular a essa reta feita da nossa função, e a gente fizer, pegar aqui, né? Não vai ser um ponto da curva, mas se eu pegar aqui essa inclinação aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. E se eu fizesse um vetor desse ponto até esse vetor aqui, pessoal, ó, um vetor que sai desse ponto até esse. Perceba que esse vetor, ele anda para a esquerda 2 unidades e para cima 1 unidade. Então, esse vetor que forma um ângulo 90 graus, perpendicular tem uma palavra normal, então vou usar uma palavrinha agora muito importante, vetor normal. A inicial da palavra normal, vou usar a letra N, N com a setinha. E se eu olhar esse vetor, ele andou 2 para a esquerda e 1 para cima. Esse vetor aqui andou 2 para a esquerda e 1 para cima. Que é justamente, pessoal, olha, o valor, as coordenadas do A e do B. Ou seja, andou 2 para a esquerda e 1 para cima. Então, para que serve a forma geral? A forma geral serve, então, para a gente identificar, uma vez dada a equação na forma geral, eu automaticamente já sei quem é o vetor normal. Basta olhar para esse número e para esse aqui, tá? O significado do C não é tão imediato, não é tão simples, e tem a ver com o ponto que passa a reta, tá? Então, tá aqui essa informação do vetor normal, ó, de coordenadas A e B. Então, resumidamente, a equação geral tem essa vantagem. Ela apresenta o vetor normal. Claro que o vetor normal podia ser esse que eu escolhi, mas também poderia ser um múltiplo desse, né?
podia estar apontando para cá, ó. E aí o x seria negativo desculpa, o x seria positivo e o y negativo, que nada mais é do que pegar essa equação e multiplicar por um número real negativo, por exemplo, menos 2. Se eu multiplicasse por menos 2, eu teria aqui como coordenadas 4 e menos 2. Então, perceba que um vetor que ande 4 para a direita e 2 para baixo, 4 para a direita e 2 para baixo, deixa eu apagar aqui, ficou muito bem feito aqui, não, pronto. Esse cara aqui é também um vetor normal, ó. Ele também forma um ângulo normal. Então, não interessa o sentido e não interessa o tamanho, tá? Todos são vetores normais. Então, uma reta possui infinitos vetores normais. Qualquer um deles é dado pelas coordenadas do vetor formado pelo coeficiente A e pelo coeficiente B. E agora vocês entendem porque eu treino o A e o B da forma reduzida e vou passar a usar, então, o A e o B agora na forma geral. E na reduzida eu vou usar MN, conforme foi falado já anteriormente. Vamos agora para o terceiro formato, qual é? Da equação paramétrica da reta, que, como o próprio nome diz, paramétrica vem da palavra parâmetro, né? Palavra parâmetro. Então, as coordenadas são colocadas em relação ao mesmo parâmetro, é o que está dado aqui. Esse parâmetro pode ter mais de outra idade, mas a mais comum é significar tempo no movimento de um corpo. Daí, normalmente, é chamado pela letra T. Então, quando eu falar o parâmetro, em geral, eu vou usar a letra T, e o formato da equação paramétrica é essa. O x, a coordenada x da minha reta vai ser dada por x0 mais dt, e a coordenada y vai ser dada por y0 mais e vezes y0 mais e vezes t. Esses x0 e esse y0, pessoal, correspondem a um ponto P da reta. Qualquer ponto P da reta, você pode colocar aqui. Então, esse é o significado desse x0 e desse y0. E esse d, galera, e esse e daqui, vão ser as coordenadas do que eu vou chamar a partir de agora de vetor diretor da reta. O que é um vetor diretor da reta? Você tem uma reta. O vetor diretor é um vetor que está na mesma direção da reta. Um vetor assim vai ser chamado vetor diretor, tá? Vetor diretor. Vou simbolizar por D. E quem serão as coordenadas dele? Serão os coeficientes D e E. Então, veja que eu usei A, B, C para os parâmetros lá da geral, para não confundir. Então, eu vou usar D e E para cá, e x0 e y0, qualquer ponto P da reta que você quiser, você pode botar aqui. Então, não é difícil perceber, então, que existem infinitas equações paramétricas de uma mesma reta. Basta que você troque o ponto escolhido, ou basta que você pegue um vetor múltiplo, qualquer múltiplo do vetor de um dado do vetor diretor, né? Pronto, isso seria o formato da equação paramétrica. Vamos pegar o exemplo passado, ó. Essa equação, isso aqui foi na forma reduzida, né? Na forma geral, nós fizemos, no exemplo passado, deu menos 2x mais y menos 3 igual a 0. E qual seria agora o formato dessa mesma equação na forma paramétrica? Então, eu vou parametrizar essa equação. Então, olhando lá para as coordenadas, eu vou pegar o meu valor de x e y, e eu tenho que pegar um ponto da reta. Então, um ponto da reta, a gente já viu lá, e o 0 mandava por 3, o 1 mandava por 5. Pronto, qualquer um desses pontos eu posso escolher. E qualquer um dos infinitos pontos que a reta possui. Então, eu vou escolher o ponto 0, 3. Pronto, escolhi esse ponto. E quem vai ser o vetor diretor? Né? Aí, quando x... Pronto, então a gente viu lá na outra equação, vamos lá voltar para o gráfico dela, né? Ó, que quando o x... Olha um vetor que vai desse ponto até esse. Ó. Deixa eu mudar de cor para a gente destacar. Pronto, vou botar essa cor aqui. Beleza. Então, tem aqui um vetor. Ó, ele anda 1 para a direita e 2 para cima. Ou seja, como é que você calcula o vetor diretor?
a variação do x é esse cateto aqui, e a variação do y é esse outro cateto. Então, esse vai ser o vetor diretor, tá? Então, eu posso pegar, voltando lá para a nossa equação. Então, quando a nossa equação x variar de 1, por exemplo, né? X variou de 1, y variou de 2. Então, eu posso botar 1 aqui na variação do x e 2 aqui na variação do y, e aqui o nosso parâmetro. Então, pessoal, esse aqui é um formato da equação paramétrica dessa equação. Só tem essa? Não, eu podia ter trocar o ponto 0,3, podia pegar um vetor múltiplo, qualquer vetor diretor, então, que eu escolhi foi o vetor 1, 2. Mas poderia ser o vetor 2, 4, o vetor 3, 6, qualquer múltiplo, o vetor menos 1, menos 2. Qualquer múltiplo desse vetor aqui, eu poderia ter escolhido. Então, o vetor diretor é esse daqui. Então, está feita a equação paramétrica. E para terminar, o último formato, dos 4 que... Então, se perguntar, professor, qual a vantagem de usar a representação paramétrica? Nela aparece o vetor diretor, essa é uma vantagem. Toda vez que eu quiser conhecer o vetor diretor, a forma paramétrica é imediata. E ela também permite a manipulação com um terceiro parâmetro que pode ter um significado. No caso da física, o tempo, né? E agora, para terminar, essa equação agora é chamada segmentária da reta. Na forma segmentária, eu sempre vou deixar 1 no segundo membro da equação e sempre vou deixar o x e o y dividido por um certo número. E olha que legal. Quando você tem esse formato que eu acabo de escrever aqui, quando x vale 0, cancela isso aqui, então y assume o valor de quê? Da mesma forma, quando você faz agora y vale 0, você bota 0 aqui, cancela essa aqui, e isola o valor de x, x vai dar o valor de p vezes 1, que é p. Então, o ponto 0, que é esse daqui. E o ponto, supondo que p seja negativo, P0 é esse ponto aqui. Aqui, 0 Q, e aqui, P0. Ou seja, esse cateto tem tamanho Q. E esse outro cateto aqui tem o tamanho P. Então, se você quiser, por exemplo, achar, né, o coeficiente angular da reta, é só dividir rapidamente esse cateto por esse. Essa seria uma forma de achar aquele coeficiente angular que nós já vimos antes, tá? E dividido por P, que é uma das formas de achar a equação da forma reduzida, né? Quando eu preciso achar o M. Pronto, então qual é a vantagem da equação segmentária, galera? É que você visualiza com rapidez onde cruza o eixo X e onde cruza o eixo Y, com bastante rapidez. Vamos dar esse exemplo aqui agora. Então, nós já fizemos, nesse exemplo, a forma reduzida, que foi essa. A forma geral, que foi aquela menos 2x mais y menos 3 igual a 0. E a paramétrica, que foi o exemplo passado, né? Que eu escolhi x igual a 0 mais 1t, o t, e y igual a 3 mais 2t. Pronto, essa foi a forma paramétrica. Sempre a paramétrica, a gente fala equações paramétricas no plural, já que são duas equações sempre, né? No R2. No R3 vão ser mais. E qual vai ser a segmentária agora, pessoal? Que é o último formato que nós vamos trabalhar. Então, a ideia é deixar sempre em um dos membros, né? Então, isso é o fundamental, deixar um aqui, ó, no segundo membro. Então, para isso, eu vou começar aqui da reduzida, eu vou passar o 2x para o lado de lá, vou deixar o y junto e deixar o 3 sozinho. Por que eu deixei o 3 sozinho? Porque agora eu posso dividir toda essa equação por 3. E a gente sabe que qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Vai ficar menos 2x sobre 3, mais y sobre 3. Pronto, agora eu consigo dizer que o parâmetro Q, aqui, vale 3, mas não consigo dizer ainda o parâmetro P. Por quê? Eu tenho que botar no formato de uma divisão. Então, melhorando isso aqui, x vai ficar dividido por quem? Pelo inverso, né, pessoal? Menos 3 meios.
Então, nesse formato, o P vale menos 3/2 e o Q vale 3. Qual é o significado disso, pessoal? Ó, menos 3/2, menos 3/2, menos 1,5, né? Menos 1,5 e 3. Vamos voltar lá para o gráfico que nós já fizemos. Menos 1,5 e 3. Então, olha que interessante aqui. Opa. Aquele gráfico que nós fizemos, dessa mesma equação. Olha aqui, quer dizer que está cruzando, ó, esse cara aqui no menos 1,5 e esse cara aqui no 3, ó. Então, você, na segmentária, você consegue identificar rapidamente quem são os catetos, quem são as coordenadas dos pontos que cruzam tanto o eixo X quanto o eixo Y. Veja que a forma reduzida já dava onde cruzava o eixo Y, que era o AX mais B, que virou MX mais N. Então, já dava, o N já dava onde cruzava o eixo Y. Pois na segmentária, além de dizer onde é que cruza o Y, também dá a raiz. A raiz, então, vai ser esse valor P aqui. Vamos voltar lá para o nosso formato. Esse valor P aqui, ó. Então, esse valor P daqui, ó. Opa. Pronto. Esse valor P aqui, ó, é a raiz, pessoal. Ó, no caso, a raiz quanto? Menos 3/2 no nosso exemplo dado. Pronto. Então, cada formato tem uma vantagem. Você pode, então, né, utilizar a vantagem de cada formato. E vamos agora resolver 3 exercícios na nossa lista, que tem quantos ao todo? A nossa lista tem 16 exercícios. Então, vocês procurem fazer essa lista e vou escolher agora alguns. Vou começar pela questão 1, por exemplo. Encontre o valor de K, para o qual a reta 3x, ele já diz que é reta, né? 3x mais K vezes Y, menos 6 igual a 0. Ele quer saber o valor de K. Para que aconteça o quê? Na letra A, que a reta seja paralela ao eixo Y. Pessoal, se uma reta é paralela ao eixo Y, ela está mais ou menos por aqui. E esse formato aqui está no formato típico da equação qual, pessoal? Da equação geral, né? Esse é o A, esse é o B e esse é o C. A, B e C. Então, se a reta ela é paralela, como está dito aqui, ela é paralela ao eixo Y, o vetor normal, ele é horizontal. Se um vetor normal, ele é horizontal, ou seja, um vetor que forma 90 graus com a reta é horizontal, quer dizer que ele só anda para a direita. Se ele só anda para a direita, ele não anda nem para cima, nem para baixo. Como o vetor normal é dado pelas coordenadas A e B, e ele não anda nada nem para cima, nem para baixo, então o B tem que ser 0. O B aqui é o nosso K, né, pessoal? Então, letra A, o K tem que ser 0. Bem simplesinho. Na letra B, ele quer que ele tenha inclinação 2. Na letra B, ele quer que tenha inclinação 2. Inclinação, nós sabemos que é o coeficiente linear da forma reduzida. Então, eu tenho que achar o coeficiente da forma reduzida, né? Então, vamos lá. Sim, ele quer que essa inclinação seja 2, foi o enunciado disso. Então, vamos lá. Eu vou passar a equação, essa equação para o formato reduzido. Para ficar no formato reduzido, eu tenho que isolar y. Então, eu vou passar o x para o segundo membro. E esse menos 6 também, vai ficar mais 6. E eu vou isolar o valor de y. Menos 3x sobre k, mais 6 sobre k, né? Mais 6 sobre k. Se ele quer que a inclinação, desculpa, eu botei n, mas era m, né, pessoal? Foi mal, né? A inclinação é o coeficiente linear, não, é o angular. Foi mal, tá? Então, o angular vale 2. Então, eu vou aqui no angular, que é menos 3 sobre k, igual ao número que ele deu, que é 2. Faço a multiplicação cruzada, 2k igual a menos 3. Então, k vai valer menos 1,5. Então, se k for menos 1,5, k da equação original dada, esse k aqui, né? Se o k for menos 1,5, essa reta vai ter inclinação igual a 2. E com isso a gente, então, resolve a nossa primeira questão de hoje de geometria analítica, não é isso?
Vamos agora, então, resolver uma segunda questão. Eu vou escolher agora a questão de número... Não vou apagar todo, não, mas só essa letra B aqui. Pronto, beleza. Vamos agora fazer a questão de número 8. Se a equação geral... Problema 8. Se a equação geral de uma reta é do tipo 3x menos y mais 3, encontre a equação segmentada. Então, bem parecida com o que a gente fez agora. Eu tenho que deixar o número 1 em um dos membros. Então, eu vou pegar esse 3 e passar para o outro lado, vai passar menos 3. Para ficar 1, eu tenho que dividir todo mundo por menos 3. Então, vai ficar x menos x. Aqui vai ficar mais y sobre 3 igual a 1. Pronto. Então, aí o P, então, vai ser menos 1. O Q, então, vai ser 3. E está no formato de uma equação segmentar. Para finalizar os nossos exercícios, vamos fazer aqui a de número 16. Ó. Dada a equação paramétrica, x igual a 2t menos 1. De t é o parâmetro, né? E y igual a 4t mais 1, pede-se o gráfico da reta com sua inclinação. Então, eu vou agora fazer um plano cartesiano aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ele quer a equação dessa reta. Então, eu posso fazer, para cada valor de t, eu posso calcular o valor de x e de y. Então, se t for 0, 2 vezes 0, 0, 0 menos 1 dá menos 1. E 4 vezes 0, 0 mais 1. Então, temos o ponto menos 1 e 1. Esse é o primeiro ponto da função. Eu atribuo o valor de t, qualquer t, a princípio pertencente aos reais, eu posso atribuir. T agora vale 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. E t vale 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Nós temos diante do ponto 1, mandando para o 5. Eita, o 5 vai ficar um pouquinho alto aqui. 3, 4, 5. Pronto. O nosso eixo Y vai até um pouquinho mais longe. Pronto. Se eu tenho agora esse ponto e tenho esse ponto, agora é só fazer uma reta que passe pelos dois. Pronto. Está aqui a nossa reta. Então, fiz o gráfico da reta, mostrando a inclinação. Qual seria a inclinação dessa função? Então, pegando os dois pontos que eu fiz aqui, aqui o x variou 2, de menos 1 até 1, e o y variou do menos 1 ao do menos 1. Eita, galera, eu agora estou vendo que eu marquei o ponto errado, né? Eita, danado. O ponto que eu marquei estava errado, ó. Então, que bom que eu descobri o erro agora. Qual foi o erro nosso, pessoal? Recapitulando agora. Menos 1 manda para 1 e não para menos 1, como eu botei. Então, não está no terceiro quadrante, está no segundo. O outro ponto estava certo, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 manda para o 5. Pronto. Agora sim. Depois desse errozinho, os corrigidos. Beleza. Aí agora, qual a inclinação dessa reta? Então, não é difícil perceber que a inclinação da reta é a divisão desses dois catetos. Esse cateto aqui tem tamanho 2, porque vai do menos 1 a 1. E esse outro cateto aqui tem tamanho 4. Então, a inclinação em M nossa vai ser a divisão da variação do Y, que é 4, pela variação
do x, que é o outro cateto, que é 2. Pronto. Então, o coeficiente, a inclinação da reta vale 2. Ele agora quer a equação geral, reduzida e segmentária dessa reta. Então, como faz isso começando da paramétrica? Você pega o valor de t e isola. Então, t aqui nessa primeira equação vai ficar x mais 1, o menos vira mais, e o multiplicando fica dividindo. Faz a mesma coisa com a segunda equação. Então, vai ficar y menos 1 sobre 4. Pronto. Então, nós temos, como t é igual a t, x mais 1 sobre 2 tem que ser igual a y menos 1 sobre 4. Multiplica cruzado, 4x mais 4 igual a 2y menos 2. Vou então para o formato geral logo, tá? 4x mais 2y. Vou passar o mais 2, o menos 2 para cá. Vai ficar mais 2 com mais 4, vai ficar mais 6 igual a 0. Como todos os números são pares, eu posso dividir todo mundo por 2. Então, 2x mais y mais 3 igual a 0. Ou seja, no formato geral, que é esse primeiro formato aqui, o A vale 1, o A vale 2, que é esse cara daqui, o B vale 1 e o C vale 3. Reduzida. Como é que é? Isola o Y. Bem simplesinho. Então, desse formato aqui, isolando o Y, vai ficar o quê? Menos 2x, menos 3. Coeficiente regular é menos 2. Epa, temos algum probleminha com coeficiente regular? Sim ou não? E o y igual a menos 2, teria que dar decrescente. Qual é o erro dessa função? Ela é claramente decrescente. Teria o valor de t. Ficou t mais 1 sobre 2, y menos 1 sobre 4, multipliquei cruzado. Quando eu mudei de lado aqui, tá aqui o erro, né? Quando o 2x passou para cá, então a equação geral estava errada, era menos, ó. Então foi cometido um erro de sinal aqui por mim. Pronto, agora está corrigido. Aqui também é menos. Então, errei o sinal do B. Ó, o B não é 1. O B é menos 1. Corrigido o erro da forma geral, agora sim, quando mudar de lado, o y vai ficar igual a mais 2x mais 3. Então, quer dizer que o coeficiente regular vale 2, agora sim, deu positivo, que a reta é crescente, e o linear deu 3. E na segmentária, como é que fica? Pronto, é só pegar agora a geral, isolar o 3, vou passar o y para o lado de lá, e o 2x também, e divide todo mundo agora por 3. Vai dar 1, a gente já tinha feito isso, né, antes, y sobre 3, e menos 2x sobre 3. Para achar o P e o Q, eu tenho que melhorar ainda o coeficiente do y. Então, vai ficar mais x dividido por menos 2/3. Quer dizer o quê? Que esse cara é a raiz da função e esse cara é onde cruza o eixo y. Vamos olhar lá para o gráfico e dar o significado. Ó. Esse cara aqui vai ser o menos 3. Aqui eu errei, né? Cometi um erro. Aqui é 3/2, pessoal. Foi mal, hein? Ó. Então, a raiz vai ser esse carinha daqui. Esse ponto aqui é menos 3/2. E esse carinha aqui é o 3, conforme a gente já sabia até da forma reduzida, porque na forma reduzida já sabia que esse cara era o mais 3. Então, ó, bate perfeito, tá vendo? E a raiz nós não sabíamos, e com o formato segmentário nós botamos a raiz. Então é isso, galera. Cumprido, objetivo alcançado, ou seja, gravamos mais um vídeo de geometria analítica, sobre as 4 formatos da reta, de todas as curvas que nós trabalharemos. A equação da reta é a mais simples, porque só tem as variáveis elevadas a 1. Você vai ver que nas outras curvas que nós trabalharemos,
circunferência e as três cônicas, a gente vai ter variável elevada a 2. Então, são as equações mais simples, mas mesmo a equação, a curva mais simples, tem 4 formatos diferentes. Professor, por que tanto formato? Porque cada formato tem sua vantagem. Você olha para um determinado formato, já diz alguma coisa sobre o gráfico com certa rapidez. Resumindo, né? A reduzida fala da inclinação e onde cruza o eixo Y. A geral fala do vetor normal. A paramétrica fala do vetor diretor e de um ponto da função. E a segmentária diz em que pontos a reta cruza os eixos. O P e o Q são os pontos onde a reta cruza os eixos. É isso aí, galera. Então, agradeço a audiência de vocês. Vamos agora para o vídeo de número 30, onde falaremos das posições relativas de uma reta e estamos nos aproximando de iniciar com a circunferência. Ok, galera? Um grande abraço e até o vídeo 30.